Você já teve aquela sensação estranha de desconforto abdominal que não passa, acompanhada de gases, inchaço, azia ou até mesmo uma fadiga inexplicável? Muitas pessoas convivem com esses sinais diariamente sem imaginar que, na verdade, podem estar carregando um problema silencioso e muito mais comum do que se pensa: a presença de vermes e parasitas no sistema digestivo. O mais impressionante é que, segundo estudos recentes, boa parte da população carrega algum tipo de parasita intestinal sem apresentar sintomas claros. Isso significa que, muitas vezes, o inimigo está lá, agindo aos poucos, drenando nutrientes e energia, e você nem percebe. O corpo humano é uma máquina incrível, mas também é vulnerável a micro-organismos que se aproveitam das nossas falhas de higiene, da qualidade da água que bebemos e até mesmo de certos hábitos alimentares. Vermes e parasitas, quando instalados no intestino, começam a competir pelos nutrientes que você ingere. Vitaminas, minerais e proteínas que deveriam estar fortalecendo seu organismo acabam sendo desviados para alimentar esses invasores indesejados. E o resultado disso pode ser devastador: anemia persistente, queda de cabelo, unhas quebradiças, alterações de humor, dificuldade de concentração e até perda de peso sem explicação. O problema é que, no início, os sintomas são tão sutis que raramente alguém desconfia. Uma leve dor abdominal aqui, um desconforto após as refeições ali, uma sonolência fora de hora. Tudo parece normal, até que os sinais se acumulam e a qualidade de vida começa a despencar. E pior, quando não tratados, esses parasitas podem permanecer no corpo por anos, reproduzindo-se e espalhando toxinas que comprometem o funcionamento de vários órgãos. Mas antes que você pense que a única solução é correr para a farmácia e comprar remédios fortes, é importante entender que a natureza sempre ofereceu alternativas poderosas para lidar com esse problema. Muito antes da indústria farmacêutica existir, nossos antepassados já utilizavam alimentos e plantas com ação antiparasitária para manter o corpo limpo e saudável. Conhecimento que, infelizmente, foi sendo esquecido com o tempo, mas que hoje começa a ser redescoberto e validado pela ciência. Entre os ingredientes naturais mais estudados para combater vermes e limpar profundamente o intestino, alguns se destacam pela eficácia e segurança. As sementes de mamão, por exemplo, contêm enzimas como a papaína, capazes de enfraquecer a membrana protetora dos parasitas, dificultando sua sobrevivência. Estudos realizados em comunidades rurais mostraram que crianças tratadas com sementes de mamão tiveram uma redução significativa na presença de ovos e larvas no intestino, com melhora rápida nos sintomas. Outro ingrediente poderoso é o alho. Pequeno, barato e presente na maioria das cozinhas, o alho contém alicina, uma substância com propriedades antimicrobianas e antiparasitárias reconhecidas. Ele atua como um verdadeiro faxineiro do trato digestivo, criando um ambiente hostil para vermes e parasitas, mas seguro para as bactérias benéficas que auxiliam na digestão. Além disso, ajuda a estimular o sistema imunológico, fortalecendo as defesas do corpo contra novas infecções. As sementes de abóbora também merecem destaque. Elas contêm cucurbitacina, um composto natural que paralisa os parasitas, facilitando sua eliminação pelas fezes. Diferente de medicamentos agressivos, as sementes de abóbora não irritam a mucosa intestinal e ainda fornecem uma boa dose de zinco, magnésio e gorduras saudáveis, nutrientes essenciais para a recuperação do organismo após uma infestação. Quando combinados de forma correta, esses ingredientes criam uma sinergia capaz de limpar profundamente o intestino, expulsando parasitas e suas toxinas de maneira natural e eficiente. E o melhor, sem causar os efeitos colaterais que muitos medicamentos sintéticos provocam, como náuseas, tontura ou mal-estar intenso. Agora, você pode estar se perguntando: será que eu realmente tenho vermes, mesmo sem sentir nada de muito grave? A verdade é que a infecção por parasitas é muito mais comum do que a maioria imagina. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 1,5 bilhão de pessoas no planeta sofrem com verminoses. No Brasil, as condições climáticas e o saneamento básico ainda insuficiente em muitas regiões facilitam a proliferação desses organismos. Mesmo quem vive em áreas urbanas, com boa estrutura, não está livre do risco. Comer fora de casa, beber água não filtrada, consumir vegetais crus mal lavados ou até ter contato com animais de estimação são formas comuns de exposição. Além dos sintomas clássicos, como dor abdominal, diarreia e perda de apetite, há sinais menos conhecidos que também podem indicar a presença de parasitas: irritabilidade, alterações no sono, coceira anal, mau hálito constante, queda na imunidade e até problemas de pele como acne e urticária. Esses efeitos ocorrem porque as toxinas liberadas pelos vermes circulam pelo sangue, afetando diferentes partes do corpo. A boa notícia é que,
Ao contrário do que muitos pensam, não é necessário esperar que a infestação esteja grave para agir. Pelo contrário, incluir no dia a dia alimentos e bebidas com propriedades antiparasitárias é uma estratégia preventiva poderosa. Assim como limpamos nossa casa regularmente para evitar o acúmulo de sujeira, também podemos faxinar nosso corpo, mantendo o intestino livre de hóspedes indesejados. É aqui que entra a receita natural que vamos revelar ao longo deste vídeo. Ela foi desenvolvida a partir de ingredientes simples, acessíveis e encontrados facilmente em feiras e mercados. O segredo está na forma de preparo e na proporção correta, que potencializa o efeito antiparasitário e ao mesmo tempo ajuda a restaurar a flora intestinal, equilibrando a digestão e melhorando a absorção de nutrientes. Imagine acordar mais disposto, com a barriga menos inchada, a mente mais clara e a pele mais bonita, simplesmente porque seu corpo está funcionando como deveria. Essa é a diferença que um intestino limpo e saudável pode fazer. Mas antes de ensinar o passo a passo, vamos entender melhor como cada ingrediente age no organismo e por que essa combinação é tão eficaz contra vermes e parasitas. O conhecimento é a chave para usar a natureza a nosso favor, e quando você entender a lógica por trás dessa receita, vai perceber que não se trata apenas de um remédio caseiro, mas sim de uma ferramenta poderosa de saúde preventiva. Se você ficou curioso e quer saber exatamente como eliminar esses invasores de forma segura e natural, continue comigo, porque vamos mergulhar nos detalhes dos ingredientes, suas propriedades científicas e como preparar essa receita que pode transformar sua saúde intestinal em poucos dias. Agora que já entendemos a importância de manter os intestinos limpos e livres de parasitas, vamos aprofundar nos detalhes de como essa receita natural age no organismo e por que ela pode ser um verdadeiro divisor de águas para quem sofre com sintomas causados por vermes ou acúmulo de toxinas. Quando falamos em vermes intestinais, muita gente imagina que isso seja um problema restrito a crianças ou a pessoas com pouca higiene. Mas a verdade é que, ao longo da vida, praticamente todos nós já tivemos ou teremos algum tipo de parasita no organismo. E, muitas vezes, eles se instalam de forma silenciosa, causando um desgaste progressivo na nossa saúde. A receita que vamos explorar aqui não é apenas um método para expulsar esses visitantes indesejados, mas também um meio de fortalecer as defesas naturais do seu corpo, restaurar o equilíbrio intestinal e evitar que esse problema volte. Isso porque ela combina ingredientes com propriedades antiparasitárias, anti-inflamatórias e desintoxicantes, capazes de criar um ambiente interno hostil para vermes e outros micro-organismos nocivos, sem prejudicar as bactérias benéficas que fazem parte da flora intestinal. Um dos pontos mais interessantes dessa mistura é que ela não atua apenas matando os vermes, mas também ajuda a dissolver e eliminar os ovos e as larvas que ficam presos nas paredes do intestino. Esses ovos são extremamente resistentes, e se não forem destruídos ou eliminados, podem dar origem a novos parasitas em poucas semanas. É por isso que tantas pessoas voltam a sentir sintomas mesmo após um tratamento convencional. Muitas vezes, os ovos permanecem no corpo, prontos para reiniciar o ciclo. Dentro dessa receita, um dos elementos principais é uma semente amplamente conhecida pelo sabor marcante e pelas propriedades medicinais: a semente de abóbora. Rica em um composto chamado cucurbitacina, ela age paralisando os vermes, fazendo com que se soltem das paredes intestinais e sejam eliminados naturalmente. Ao mesmo tempo, fornece fibras e nutrientes que ajudam na recuperação da mucosa intestinal, muitas vezes irritada pela presença prolongada desses parasitas. Outro ingrediente essencial é o alho cru. Ele é considerado, por muitas culturas, um dos mais poderosos antibióticos e antiparasitários naturais. Compostos como a alicina, presentes no alho, criam um ambiente extremamente desfavorável para a sobrevivência de vermes e bactérias nocivas. Além disso, o alho fortalece o sistema imunológico, garantindo que o corpo tenha mais capacidade de combater infecções de forma geral. Para complementar a ação, temos um terceiro ingrediente que talvez você já tenha em casa e nem imagine que seja tão eficiente: o gengibre. Essa raiz aromática, além de estimular a digestão e melhorar a circulação sanguínea, tem efeito anti-inflamatório e auxilia o fígado no processo de desintoxicação. Um fígado saudável filtra o sangue com mais eficiência, ajudando a reduzir a sobrecarga de toxinas no organismo. Quando combinamos esses três ingredientes, o resultado é um verdadeiro ataque em três frentes contra os parasitas. Eles perdem a mobilidade, têm um ambiente alterado e encontram uma barreira imunológica mais forte. Isso significa que, ao mesmo tempo em que você elimina os vermes presentes, também dificulta muito que novos invasores consigam se instalar. E não é apenas o corpo que sente a diferença. Muitas pessoas relatam que, após seguir essa receita por alguns dias, percebem uma melhora significativa no humor e na disposição. Isso porque o intestino está diretamente ligado à produção de neurotransmissores,
como a serotonina, que influenciam nosso estado emocional. Quando o intestino está limpo e funcionando bem, a mente também tende a funcionar de forma mais clara e equilibrada. Agora, eu gostaria que você refletisse um pouco. Você já sentiu fadiga constante, dores de cabeça sem explicação, inchaço abdominal ou até mesmo problemas de pele que não melhoram com tratamentos comuns? Esses sintomas podem estar relacionados à presença de vermes ou ao acúmulo de resíduos tóxicos no intestino. Muitas vezes, passamos meses ou até anos buscando soluções para esses problemas sem imaginar que a raiz está no sistema digestivo. E aqui vai uma pergunta importante. Você já fez algum tipo de limpeza intestinal natural antes? Se sim, qual foi a sua experiência? Funcionou? Deixe sua resposta nos comentários, porque seu relato pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. E, se nunca tentou, este pode ser o momento perfeito para conhecer e aplicar algo simples, acessível e poderoso. Aliás, se você chegou até aqui, é sinal de que está realmente interessado em cuidar da sua saúde de forma natural. Então, eu quero aproveitar para pedir um favor. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. Isso não é apenas para que você receba novos conteúdos, mas também para fortalecer essa comunidade de pessoas que buscam alternativas naturais e eficazes para viver melhor. E, claro, deixe um like para que mais pessoas descubram essa receita e possam se beneficiar. O mais curioso é que a combinação desses ingredientes é conhecida há séculos em várias culturas diferentes. Povos antigos já usavam sementes de abóbora, alho e gengibre não apenas como alimentos, mas como verdadeiros remédios. O conhecimento popular, passado de geração em geração, hoje é reforçado por estudos científicos que comprovam os efeitos dessas substâncias no combate a parasitas e na melhoria da saúde intestinal. Outro ponto fundamental que precisamos destacar é que, ao optar por esse tipo de solução, você evita a sobrecarga causada pelo uso excessivo de medicamentos químicos. Embora os remédios convencionais para vermes possam ser eficazes, eles muitas vezes vêm acompanhados de efeitos colaterais como náuseas, tonturas e desconforto abdominal. Além disso, seu uso repetitivo pode enfraquecer o equilíbrio da flora intestinal, abrindo espaço para outros problemas. Essa receita, por outro lado, atua de forma mais suave e natural, permitindo que o corpo se recupere gradualmente e com menos impacto negativo. É claro que cada organismo é único e os resultados podem variar, mas, em muitos casos, o alívio dos sintomas começa a ser sentido em poucos dias. Por isso, entender a lógica por trás dessa combinação é tão importante. Não se trata apenas de misturar ingredientes e esperar um milagre, mas de criar uma estratégia alimentar que trabalhe a seu favor. E quando você percebe que algo tão simples pode gerar uma transformação tão grande, começa a questionar quantas outras soluções naturais estão ao nosso alcance, esperando apenas para serem redescobertas. A seguir, iremos detalhar passo a passo como preparar essa receita, qual a dosagem ideal e por quanto tempo ela deve ser utilizada para alcançar o máximo de benefícios, sempre respeitando os limites do corpo e observando as respostas que ele dá. Agora que já entendemos como ingredientes naturais podem atuar contra vermes e promover uma limpeza intestinal profunda, é hora de mergulhar em detalhes práticos para que você possa aplicar esse conhecimento na sua rotina com segurança e eficiência. Essa é a parte em que o conhecimento sai da teoria e entra na sua vida de forma simples e transformadora. Quando falamos de limpeza intestinal natural, não se trata apenas de ingerir um chá ou suco e esperar que tudo funcione por mágica. É um conjunto de práticas integradas que potencializam o efeito dos ingredientes, garantem uma ação mais abrangente e ajudam a manter o corpo protegido contra novas infestações. Um exemplo prático é combinar a receita antiparasitária com hábitos alimentares que fortalecem a flora intestinal e estimulam as defesas naturais. O primeiro passo é preparar corretamente a receita base. Misture sementes trituradas ricas em fibras com ervas de ação antiparasitária, como hortelã fresca, que possui propriedades conhecidas para neutralizar micro-organismos indesejados no trato digestivo. Adicione um óleo vegetal de boa qualidade, como o óleo de linhaça prensado a frio, que lubrifica o intestino e auxilia na eliminação de resíduos acumulados. Por fim, complemente com um toque de gengibre fresco ralado, que melhora a circulação no sistema digestivo e potencializa a absorção dos compostos ativos. O preparo é simples. Em um copo de água morna, adicione as sementes trituradas, o gengibre e o óleo vegetal. Mexa bem, deixando os ingredientes interagirem por alguns minutos antes de consumir. Essa bebida pode ser tomada pela manhã, em jejum, durante 7 dias consecutivos para um ciclo de limpeza mais intenso. Para manutenção, você pode reduzir para 2 ou 3 vezes por semana. Mas não basta apenas a receita. Um ponto crucial é criar um ambiente intestinal hostil para vermes e parasitas,
evitando alimentos ultraprocessados e ricos em açúcares, pois eles servem de alimento para micro-organismos nocivos. Substitua por frutas ricas em fibras solúveis, como mamão e maçã, que não apenas limpam, mas também alimentam as bactérias benéficas da microbiota. Outro exemplo real vem de estudos realizados em comunidades rurais que incorporaram o uso de sementes de abóbora torradas e trituradas como parte do café da manhã. O resultado foi uma queda significativa nos casos de verminoses, graças à presença da cucurbitacina, um composto natural que paralisa os vermes, facilitando sua eliminação. Integrar essa prática à receita base que acabamos de descrever potencializa os resultados e reduz a reincidência. A hidratação também é indispensável. Quando o corpo recebe fibras e compostos antiparasitários, ele precisa de água suficiente para facilitar o trânsito intestinal e expulsar resíduos. Beber ao menos 2 litros de água filtrada por dia, distribuídos ao longo do dia, mantém o processo de limpeza eficiente e evita desconfortos como constipação. Um reforço extra pode vir de chás digestivos com efeito calmante e antibacteriano, como camomila ou erva doce. Essas infusões ajudam a reduzir inflamações intestinais e a restaurar o equilíbrio da flora após a limpeza. Se combinadas com probióticos naturais, como kefir de água ou iogurte sem açúcar, o resultado é um intestino mais resistente e menos propenso a infestações. Vale lembrar que a limpeza intestinal não deve ser feita de forma exagerada. Assim como um jardim precisa de cuidado para manter plantas benéficas, o intestino precisa preservar bactérias amigas que auxiliam na digestão e fortalecem a imunidade. Por isso, respeite os intervalos de uso da receita e mantenha uma alimentação balanceada no dia a dia. Os benefícios dessa abordagem vão além da eliminação de vermes. Pessoas que aplicam métodos naturais de limpeza intestinal relatam melhora significativa na disposição, redução de inchaço abdominal, pele mais saudável e até melhora no humor. Isso porque um intestino equilibrado influencia diretamente a produção de neurotransmissores como a serotonina, que regulam o bem-estar emocional. E não é apenas um relato isolado. Pesquisas recentes mostram que uma microbiota saudável e livre de parasitas reduz a inflamação crônica, melhora a absorção de nutrientes e fortalece o sistema imune contra uma ampla gama de doenças. Ou seja, ao cuidar da saúde intestinal com métodos naturais, você está investindo não só na prevenção de verminoses, mas na sua qualidade de vida como um todo. Agora que você conhece o passo a passo dessa receita e entende os benefícios reais de integrá-la à sua rotina, pense em como pode adaptá-la aos seus hábitos e necessidades. A mudança começa por pequenas ações diárias que, somadas, criam um impacto poderoso no seu corpo e na sua vitalidade. Chegamos ao momento de amarrar todas as informações e reforçar porque essa receita natural pode se tornar um divisor de águas para a sua saúde intestinal. Ao longo da nossa conversa, vimos que ingredientes simples, quando combinados de forma estratégica, têm um poder impressionante para combater vermes, promover uma limpeza profunda e restaurar o equilíbrio interno sem necessidade de medicamentos agressivos. E não é só sobre eliminar algo ruim. É sobre criar um ambiente interno saudável, onde a digestão funciona bem, os nutrientes são absorvidos de maneira eficiente e a sua energia é renovada. Muitas vezes, sintomas como cansaço constante, inchaço abdominal, gases excessivos e até alterações no humor podem estar ligados a um intestino sobrecarregado por toxinas e micro-organismos indesejados. Quando você toma a decisão de limpá-lo de forma natural, abre espaço para um corpo mais leve, resistente e equilibrado. O mais inspirador é perceber que não é preciso gastar muito para conquistar essa transformação. Estamos falando de elementos que podem estar agora mesmo na sua cozinha ou serem encontrados facilmente em feiras e mercados locais. Ervas frescas, sementes nutritivas, raízes aromáticas. Todos são aliados que a natureza coloca à disposição para quem sabe utilizá-los com sabedoria. No entanto, é essencial lembrar que a constância é a chave. Fazer a receita apenas uma vez pode até trazer algum alívio, mas é a prática regular e consciente que gera mudanças duradouras. Por isso, experimente seguir o ciclo sugerido, observe como seu corpo reage e, a partir daí, crie um hábito saudável de cuidado intestinal. Também vale reforçar a importância de observar sinais do corpo. Se notar sintomas persistentes ou mais graves, busque avaliação profissional para garantir que não haja nenhuma condição que exija tratamento específico. O conhecimento natural é poderoso, mas deve caminhar lado a lado com a atenção à sua saúde como um todo. Imagine daqui a algumas semanas, acordar com mais disposição, sentir o abdômen menos inchado, perceber que a digestão está mais leve e até notar mudanças na pele e no humor. Essa é a recompensa de dar ao seu corpo a chance de se regenerar e funcionar de maneira plena. E se você chegou até aqui, é porque busca esse tipo de transformação. Então,
Não deixe que a rotina ou a falta de motivação atrapalhem. Comece hoje mesmo a preparar a sua receita, faça os ajustes que achar necessários e observe, dia após dia, os resultados acontecendo. Preste atenção, é importante que saibam. As informações contidas neste vídeo são apenas para fins informativos gerais e não pretendem substituir o aconselhamento médico profissional. Para diagnóstico e tratamento de qualquer problema de saúde, consulte um médico qualificado. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Espero que essa jornada tenha tocado algo dentro de você e mostrado uma nova perspectiva sobre o que realmente pode transformar a sua saúde. Agora, deixe nos comentários qual alimento ou prática você gostaria de ver no próximo vídeo. Quem sabe não falamos sobre ele aqui em breve. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Isso ajuda demais o canal a crescer e permite que este conteúdo chegue a mais pessoas que precisam dessas informações. E agora eu te pergunto, depois de aprender tanto sobre os benefícios desta receita natural de limpeza intestinal e apoio contra vermes, como você pretende incorporá-la na sua rotina? Me conta aqui nos comentários. E não saia do vídeo agora, porque temos 2 vídeos aparecendo aí na tela final. Escolha um e continue com a gente nessa jornada pela saúde natural. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.